Nenhum médico conseguia acordar o milionário, mas uma vendedora de flores conseguiu com uma canção. Durante 7 longos meses, os melhores médicos da Europa tentaram, em vão, trazer de volta à consciência o jovem milionário Lorenzo D'Angelo. Herdeiro de um império hoteleiro e vítima de um misterioso acidente, ele permanecia em coma profundo, preso entre a vida e a morte. Nenhuma voz o alcançava, nenhum som o tocava, até que um dia, uma simples vendedora de flores invadiu o hospital com lágrimas nos olhos e uma canção nos lábios. E naquele instante, algo inacreditável aconteceu. Aquilo que a ciência não explicava, o coração ousou realizar. Lorenzo tinha apenas 32 anos quando tudo aconteceu. Um acidente de carro no sul da Itália o deixou em estado vegetativo. A batida fora brutal e os paramédicos não conseguiam entender como ele ainda respirava. Filho único de Giancarlo D'Angelo, um dos empresários mais poderosos do país, Lorenzo era o orgulho e a esperança da família. Jovem, visionário, amável e generoso. Mas desde o acidente, Giancarlo mergulhara em silêncio e desespero, bancando os melhores especialistas, desde neurologistas americanos até monges tibetanos, mas nada adiantava. A notícia se espalhou pela imprensa. Programas de TV exibiam especiais sobre o príncipe adormecido da Itália. As pessoas choravam, rezavam e especulavam. Uns diziam que era castigo, outros que era bruxaria. Mas ninguém conseguia explicar por que um homem tão saudável e cheio de vida simplesmente não acordava. A família passou a manter sua condição em sigilo, permitindo apenas um boletim médico semanal, frio e impessoal. O mundo já começava a esquecê-lo, menos uma pessoa. Do outro lado da cidade, em uma pequena praça rodeada por estudantes e turistas, Clara Moretti vendia flores. Tinha 26 anos, olhos de mel e um sorriso doce, mesmo nos dias de chuva. Vivia com a avó em um pequeno apartamento herdado da mãe, falecida anos antes. Clara era órfã de pai e sustentava a casa com os poucos euros que ganhava vendendo girassóis, margaridas e violetas nas ruas. O que ninguém sabia é que, anos atrás, Clara conhecera Lorenzo e ele mudara a vida dela para sempre. Eles se encontraram pela primeira vez quando ela tinha apenas 18 anos. Lorenzo estava fugindo da segurança, querendo viver um dia como alguém comum. Comprou flores dela e, encantado com sua doçura, passou a voltar àquela mesma praça todos os domingos. Foi uma amizade breve, intensa, repleta de risadas e silêncios significativos. Mas então ele desapareceu, sem aviso, sem despedida. Clara, magoada, seguiu com a vida, convencida de que fora apenas uma brincadeira de um rico entediado. Mal sabia ela que ele fora forçado a ir embora por pressões familiares. Anos depois, ao ver uma matéria na TV sobre o coma de Lorenzo, Clara sentiu o coração afundar. Era ele. Era o rapaz dos domingos, o único que ouvira suas canções desafinadas e rira dos seus medos. Ela ficou em choque, e a partir daquele dia, algo mudou. Começou a ir todos os dias até a entrada do hospital, sem saber exatamente por quê. Levava uma flor e cantava baixinho, olhando para o alto, como se sua voz pudesse atravessar paredes. Os seguranças a ignoravam, achando que fosse só mais uma romântica perturbada. Mas em uma tarde nublada, após uma discussão entre os médicos sobre desligar os aparelhos, algo inexplicável aconteceu. Clara, tomada por uma força que ela mesma não compreendia, entrou pelos fundos do hospital, carregando uma única rosa vermelha e sussurrando uma antiga canção napolitana que Lorenzo adorava. Ela invadiu o quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e cantou com o coração partido. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto seus dedos trêmulos seguravam a mão fria de Lorenzo. E então, ele piscou. Primeiro, só um leve tremor nos olhos. Depois, um movimento nos dedos. O monitor cardíaco disparou. Enfermeiros correram, alarmes soaram, médicos entraram gritando.
e Clara foi retirada à força da sala sem entender o que tinha acontecido. Do lado de fora, com o coração em pedaços, ela só conseguia repetir: "Ele mexeu a mão. Eu juro, ele mexeu a mão." No dia seguinte, os jornais estampavam a manchete: "Milionário em coma reage após visita inesperada." Mas o nome de Clara nunca foi mencionado. A família de Lorenzo, desesperada para entender o que acontecera, vasculhou câmeras, registros e até tentou reconstruir o momento. Mas a jovem vendedora sumira. Clara, assustada e achando que seria presa, voltou a vender suas flores em silêncio, sem contar a ninguém o que vivera. O que ela não sabia é que Lorenzo, ainda fraco e entre lapsos de consciência, começava a murmurar palavras desconexas. Os enfermeiros escutavam um nome repetido como um eco: Clara, Flor, Clara. A semente havia sido plantada, e ali nascia algo muito maior do que uma recuperação médica. Nascia uma conexão impossível de ignorar. Um laço entre dois mundos opostos, ligados não por status, mas por memória, sentimento e música. O despertar de Lorenzo era apenas o começo. Nos dias seguintes à reação inesperada de Lorenzo, o hospital entrou em um estado de frenesi. Médicos e enfermeiros não conseguiam compreender o que havia ocorrido. Nenhuma explicação científica poderia justificar o que aconteceu naquele quarto, onde uma simples canção parecia ter sido mais poderosa do que toda a medicina moderna. Mas enquanto as teorias se multiplicavam nos corredores do hospital, Lorenzo começava a acordar. Não era de uma vez só, mas aos poucos, como se estivesse lentamente saindo de um pesadelo profundo. Seus olhos, que antes estavam vazios e fixos, agora começavam a se mover, observando o ambiente ao seu redor. Ele não conseguia falar, mas seus dedos lentamente se mexiam. A respiração, que antes era superficial e fraca, agora se tornava mais constante, mais firme. Ele estava de volta. Mas a que custo? Giancarlo, seu pai, que havia abandonado todas as suas responsabilidades empresariais para cuidar do filho, observava com esperança renovada, mas também com uma sombra de medo. Ele sabia que seu filho nunca mais seria o mesmo. Lorenzo, mesmo em seu estado catatônico, parecia carregar algo mais. Algo que não se via apenas nos olhos. Um vazio, uma tristeza profunda que transcendeu o acidente. "Ele vai se recuperar completamente", dizia o médico-chefe, tentando tranquilizar o pai. Mas Giancarlo sabia que aquilo era mais do que uma simples recuperação física. Lorenzo estava se reencontrando com o mundo de uma maneira dolorosa, e o mais difícil estava por vir: as memórias. Enquanto isso, Clara seguia sua rotina, ainda sem acreditar no que acontecera. Havia voltado ao hospital todos os dias, sem saber que Lorenzo já estava começando a reagir. Ela apenas pensava em como o destino fora cruel com ambos. Sua vida nunca mais seria a mesma, e de repente, tudo parecia se entrelaçar em uma trama que ela não poderia controlar. Quando Lorenzo começou a recobrar os sentidos e a se comunicar com os médicos, o primeiro nome que ele balbuciou foi o dela: Clara. Isso causou uma revolução no hospital. A equipe médica, inicialmente cética, agora acreditava que a presença de Clara, de alguma forma, havia acelerado sua recuperação. A notícia se espalhou rapidamente e, em pouco tempo, ela foi convocada para uma reunião urgente com os médicos e com a família D'Angelo. Na sala fria do hospital, Clara estava tensa. Nunca imaginara que teria que voltar àquela vida, a vida de Lorenzo. Ela não sabia o que esperar, mas o que a levou até ali foi a ideia de que, de alguma forma, ela poderia fazer a diferença. Mas logo ela se deparou com Giancarlo D'Angelo, o pai de Lorenzo, que a olhava com um misto de gratidão e desconfiança. "Você foi a responsável pelo que aconteceu com meu filho?" perguntou Giancarlo com uma voz grave e autoritária. Ele não era um homem de muitos sentimentos, mas algo naquele encontro parecia mexer com ele. Clara, nervosa, não sabia o que responder. Ela queria dizer que não,
que não fizera nada mais do que cantar. Mas sabia que a reação de Lorenzo não era algo que pudesse ser explicado racionalmente. Apenas ouvindo aquela canção, ele acordou. Eu só queria ver ele acordar, Clara disse, a voz tremendo. Eu não sei o que aconteceu, Sr. D'Angelo. Eu não fiz nada de especial. Giancarlo a encarou por longos minutos, como se tentasse descobrir se ela estava dizendo a verdade. Então, de repente, ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Lorenzo sempre foi um idealista, Giancarlo disse, parando de repente e olhando para Clara. Ele acreditava em coisas que eu nunca entendi. Em você, Clara, em algo que nós não conseguimos ver. Ele a olhou diretamente nos olhos. Mas você talvez seja a chave para ele voltar à sua antiga vida. Clara ficou em silêncio. A situação era surreal demais para ela. Por um lado, ela estava grata por ter ajudado Lorenzo a acordar, mas por outro, ela temia o que isso poderia significar para sua vida. Ela era apenas uma vendedora de flores, uma simples mulher que nunca imaginou que seu nome estaria ligado a um império. Após aquele encontro, Clara passou a visitar Lorenzo regularmente, mas agora havia algo mais em jogo. O relacionamento entre ela e o milionário parecia impossível, mas a cada dia que ele acordava mais, algo em seu coração lhe dizia que ela tinha uma conexão com ele que ninguém mais poderia entender. E, ao observar a luta de Lorenzo para reconectar-se com a realidade, Clara não pôde deixar de pensar se, de alguma forma, ele também a havia reconhecido, mesmo que de uma maneira sutil e silenciosa. Enquanto Lorenzo começava a lembrar de flashes de sua vida, de seu passado e de suas escolhas, Clara foi se tornando uma presença constante e reconfortante. Ele parecia precisar dela mais do que qualquer outro ser humano, e ela, por mais que tentasse negar, também sentia uma atração crescente por ele. Não só física, mas emocional. Ele despertava algo nela que ela jamais imaginara. Contudo, a recuperação de Lorenzo não era uma linha reta. À medida que ele acordava, mais ele se via perdido em seus próprios sentimentos. As memórias voltavam de maneira fragmentada e ele não conseguia distinguir claramente o que era real e o que era ilusão. As horas passavam e Lorenzo se via imerso em uma maré de dúvidas. Ele precisava de respostas, mas não sabia onde encontrá-las. Clara, agora uma parte da vida de Lorenzo, sabia que ele ainda estava distante de se encontrar. Sabia também que sua própria jornada acabara de começar. Mas seria ela capaz de conduzir Lorenzo de volta à luz? Ou eles se perderiam na escuridão juntos? Os dias foram se arrastando lentamente para Clara e Lorenzo. Enquanto ele passava por um turbilhão de emoções e memórias confusas, Clara se via cada vez mais envolvida, não apenas pela recuperação de Lorenzo, mas também pela complexidade dos sentimentos que surgiam em seu coração. Ela tentava se manter firme, afinal, não poderia deixar que suas emoções a guiassem, especialmente em uma situação tão delicada. Mas quanto mais ela o via, mais se perguntava sobre o que poderia realmente significar estar com ele. Ele estava acordando, mas quem era esse homem que ela estava ajudando a recuperar? Naquele dia, Lorenzo havia conseguido sentar-se na cama pela primeira vez desde o acidente. A luz suave da tarde entrava pela janela, banhando seu rosto pálido e suas mãos trêmulas, mas decididas. Ele olhou para Clara, que estava ao seu lado, com um sorriso tímido. Ele não conseguia falar direito ainda, mas os olhos, aqueles olhos que sempre foram cheios de vida e confiança, agora estavam sem brilho. Ele não estava mais o homem arrogante e inflexível de antes. Algo dentro dele havia mudado irreversivelmente. Algo que ele ainda não conseguia entender. Clara... Foi a primeira palavra completa que ele conseguiu dizer desde o acidente. Sua voz saiu fraca, quase imperceptível, mas Clara a ouviu claramente. Ela congelou por um momento, o impacto da palavra reverberando em seu coração. Ele lembrava dela.
Ele a lembrava. Mas o que isso significava? Ela se aproximou, segurando sua mão, tentando dar-lhe algum conforto, mas ao mesmo tempo sentia um nó na garganta. O que ela estava fazendo? Não havia como negar que Lorenzo despertava nela uma sensação de proteção, de carinho, mas também de medo. Ele era um homem poderoso, agora fragilizado, e ela era uma mulher simples, que nunca teve espaço para sonhar com algo além do ordinário. "Você está bem, Lorenzo?" Ela perguntou suavemente, tentando esconder o tremor na voz. Ele olhou para ela, seus olhos ainda confusos. A memória parecia vir e ir como ondas no mar. Ele tentava lembrar de algo importante, algo que o ligasse a ela, mas não conseguia entender a razão de tanta importância nela. Ele não sabia o que havia acontecido entre os dois, mas o rosto de Clara se destacava em seus pensamentos. Ela se tornara um ponto de apoio, uma presença que lhe dava algo que ele não sentia antes, algo que ele nunca soubera que precisava. Eu não sei o que aconteceu comigo, Clara. Eu sinto como se estivesse perdido em algum lugar, mas você me trouxe de volta, não é?" Ele murmurou, a voz ainda frágil. Clara sentiu o peso daquelas palavras, mas não sabia o que responder. Como explicar que, embora ela estivesse ali, ele ainda parecia estar em busca de algo mais profundo dentro de si? Como poderia ela, uma vendedora de flores, ser a responsável por devolver a luz a alguém como Lorenzo? Ela olhou para o relógio na parede, o tempo passando rapidamente, e sentiu um aperto no peito. Não poderia ficar se entregando às dúvidas. Ela tinha que continuar. Nos dias que seguiram, Lorenzo começou a se recuperar física e emocionalmente. Aos poucos, ele conseguiu ficar em pé com o auxílio de enfermeiras e começou a tentar andar por curtos períodos. Mas não era apenas o corpo que ele tentava recuperar. Sua mente estava mergulhada em uma batalha interna. Ele queria lembrar, mas suas memórias estavam em pedaços. E com isso, ele também teve que lidar com os fantasmas do seu passado. Os negócios de sua família, as decisões que tomou, o peso de ser um homem rico e poderoso, mas sem rumo. Ele sentia uma desconexão entre quem era antes do acidente e quem ele estava começando a se tornar. E Clara, observando tudo aquilo, não sabia como lidar com os próprios sentimentos. Ela sempre soubera que sua vida era simples. Ela trabalhava com flores, criava um pequeno comércio que mal dava para pagar as contas, e vivia num mundo de pessoas que pareciam estar tão distantes dos mundos que ela via nas vitrines dos ricos. Mas agora, com Lorenzo tão perto, ela sentia como se o destino tivesse a colocado ali por um motivo, mesmo que não entendesse qual. Numa tarde, enquanto ela arrumava algumas flores no hospital para alegrar o ambiente, Lorenzo a observou silenciosamente. O olhar dele era intenso, mas cheio de mistério. Clara sentiu o peso da presença dele, mas não teve coragem de olhá-lo diretamente. Ele estava de volta ao seu estado catatônico, mas por alguns momentos ele a via, e ela sentia isso. "Clara", ele disse, quebrando o silêncio. A palavra veio tão suavemente, mas com tanta intensidade, que ela quase perdeu o fôlego. Ele continuava em silêncio, mas o que queria dizer? Clara não sabia, mas algo nela dizia que ele estava à beira de algo. Ela se aproximou dele, segurando as flores com mais força do que o necessário. O olhar de Lorenzo estava fixo nela, como se tentasse encontrar algo no fundo dos seus olhos. "Você está bem?" Clara perguntou novamente, sentindo uma dor crescente em seu peito. Ele parecia estar lutando com seus próprios sentimentos, e ela também estava. "Eu não sei", Lorenzo disse lentamente, "mas eu lembro de você, Clara. E por mais que isso me assuste, eu não posso negar que preciso de você." Essas palavras, simples mas cheias de peso, fizeram o coração de Clara bater mais forte. Ela não sabia como reagir.
Não queria permitir que uma relação entre os dois se tornasse algo mais do que isso, mais do que uma ajuda mútua. Ela era apenas uma mulher comum, e ele era o homem que ela sempre acreditou estar além de seu alcance. Mas à medida que as palavras de Lorenzo se fixavam em sua mente, ela sabia que nada seria mais simples a partir daquele momento. A recuperação de Lorenzo estava sendo lenta, mas os progressos eram inegáveis. Clara passava suas tardes ao seu lado, ajudando com terapias e oferecendo palavras de conforto, mas a cada dia, ela começava a sentir que havia mais entre eles do que apenas uma relação profissional. O medo de se envolver com ele, de cair na tentação de algo que ela nunca havia imaginado, crescia dentro dela. Mas a dor no peito que ela sentia ao ver Lorenzo lutar contra seus próprios fantasmas também a impelia a continuar ao seu lado. Ela queria ajudá-lo, mas ela também precisava de algo mais. Algo que ela não conseguia compreender. Naquela manhã, o hospital estava mais calmo do que o normal. Era um dia quente, e as luzes douradas da manhã entravam pela janela do quarto de Lorenzo. Ele estava sentado na cadeira ao lado da cama, tentando se levantar para dar seus primeiros passos sem a ajuda de ninguém. Seus músculos estavam enfraquecidos, mas a determinação em seus olhos era clara. Clara entrou no quarto, um pouco apreensiva, mas sentiu seu corpo relaxar ao vê-lo concentrado, focado. Ela sabia que ele estava tentando, e isso a tocava profundamente. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia ignorar o que estava acontecendo dentro de si mesma. «Lorenzo», ela disse suavemente, aproximando-se dele. «Você não precisa fazer isso sozinho». Ele olhou para ela e, por um instante, a expressão em seu rosto foi de dor. Não era apenas física. Ele estava lutando contra algo muito maior, algo que ele não sabia como vencer. Mas, apesar disso, havia algo reconfortante na presença de Clara, algo que ele não podia negar. Era como se ela fosse sua âncora, a única coisa que o conectava ao mundo que ele não conseguia lembrar. «Eu preciso tentar, Clara», ele respondeu, sua voz ainda baixa, mas cheia de convicção. «Não posso continuar dependendo de todos ao meu redor. Eu preciso de algo mais. Algo que me faça sentir que ainda posso ser quem eu era». Clara hesitou, seus olhos se fixando nele. Ela sabia que ele estava falando não só sobre a recuperação física, mas sobre a luta interna que ele enfrentava todos os dias. Ele estava tentando encontrar um propósito, algo que o fizesse se sentir novamente completo. Mas o que ele não sabia era que, ao buscar esse propósito, ele estava se aproximando mais de Clara, e de alguma forma ele começava a ver nela mais do que apenas uma cuidadora. Ela era a chave para ele encontrar a paz. «Eu entendo», Clara respondeu sentindo um nó na garganta. Ela queria dizer algo mais, mas as palavras pareciam não ser suficientes para explicar o que ela sentia. Algo estava nascendo dentro dela, algo que ela temia, mas que também não conseguia mais negar. Os dias seguintes foram marcados por pequenas vitórias e momentos de vulnerabilidade. Lorenzo começava a se lembrar de fragmentos de sua vida antes do acidente, sua família, os negócios, as noites em claro que passara buscando mais poder e mais dinheiro. Ele não era mais aquele homem, mas não sabia como se encaixar na nova realidade que surgia diante dele. Às vezes, ele olhava para Clara e se perguntava se ela teria sido a única coisa que ele sempre precisou, mas que nunca teve. Na noite de um sábado, Lorenzo e Clara estavam no jardim do hospital. Ele estava mais calmo, sentindo o frescor do vento e ouvindo o som dos grilos. Era como se o mundo tivesse parado por um momento. Clara olhou para ele, e foi impossível não notar a mudança. A expressão que antes era dura e distante agora estava mais suave, mais humana. «Eu nunca imaginei que algo assim fosse acontecer comigo», Lorenzo disse, quebrando o silêncio. «Nunca imaginei que alguém como eu fosse precisar de ajuda. Eu achava que podia fazer tudo sozinho, mas agora parece que eu estou aprendendo o que realmente importa».
Clara olhou para ele e algo em seu coração apertou. Ela não queria ser a pessoa que ele usava para encontrar a si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia negar o vínculo que começava a se formar entre eles. Ela não sabia o que isso significava para ele, mas para ela, as coisas já estavam mais complicadas do que ela jamais imaginara. Você não precisa fazer tudo sozinho, Lorenzo, Clara respondeu com um sorriso tímido. Não há nada de errado em precisar dos outros de vez em quando. Mas enquanto ela falava essas palavras, ela também sentia que, no fundo, ela mesma precisava de algo mais. Ela precisava entender o que estava acontecendo com ela e o que exatamente ela esperava dessa relação. Mas não podia negar que, a cada palavra trocada, a cada olhar, ela estava se entregando a um sentimento que não entendia. Naquela noite, Clara ficou mais tempo do que o habitual. Ela se sentou ao lado de Lorenzo, enquanto ele olhava para o céu estrelado. Ela não sabia o que o futuro lhes reservava, mas, ao olhar para ele, algo lhe dizia que essa história estava apenas começando. O silêncio no quarto de Lorenzo era profundo. Ele ainda não havia acordado, mas Clara sentia que ele estava cada vez mais perto de romper a barreira entre o vazio que ele havia se colocado e a vida que o aguardava. O médico havia dito que ele estava em um estado estável, mas o prognóstico ainda era incerto. As palavras do médico ecoavam em sua mente, mas ela não queria acreditar que havia algo de impossível na recuperação dele. Para Clara, ele já tinha dado o primeiro passo mais importante: a vontade de lutar. Ela estava sentada na beira da cama de Lorenzo, olhando fixamente para o seu rosto. Ela nunca imaginara que fosse se ver em uma situação como aquela. Um homem rico, poderoso, que antes parecia inalcançável, agora estava ali, à mercê de sua própria vulnerabilidade. Ele havia sido vítima de sua própria arrogância e indiferença, mas algo nele estava mudando. Algo dentro dele parecia ter se quebrado, e ao mesmo tempo reconstituído, como um vaso quebrado que, ao ser restaurado, ficava mais forte. Clara sentiu uma dor no peito, mas não sabia ao certo se era por ele ou por ela mesma. Ela havia se entregado tanto a esse momento, esse trabalho, esse papel que agora não sabia como sair. Ela estava fisicamente cansada, emocionalmente exausta, mas sentia que algo a chamava para continuar, para estar ao lado dele, para ser parte de sua recuperação. Mais do que isso, algo em seu coração começava a se questionar sobre o que ela realmente sentia por ele. O que era isso? Caridade? Empatia? Ou algo mais? Algo que ela temia enfrentar. Naquela manhã, quando o sol começava a surgir no horizonte, Clara foi surpreendida por uma visita inesperada. O som da porta se abrindo foi suficiente para tirá-la de seus pensamentos. Era Sofia, a esposa de Lorenzo, que havia chegado para uma visita. Clara ficou rígida ao ver a mulher entrar. Sua postura impecável, com a confiança típica das mulheres que sabem o que querem e sabem o que podem. "Bom dia, Clara", Sofia disse com um sorriso amigável, mas que Clara sentiu como se fosse uma máscara. "Como ele está hoje?" Clara se levantou lentamente, evitando olhar diretamente para a mulher. "Ele está estável. Os médicos estão otimistas." Sofia olhou para Lorenzo e o sorriso em seu rosto se desfez por um momento. "Eu não posso acreditar que tudo isso está acontecendo. Ele era tão imbatível. O que aconteceu com ele?" Clara hesitou antes de responder. "A vida tem uma maneira estranha de nos lembrar de que não somos invencíveis." Sofia a observou atentamente, como se procurasse algo nela. Mas Clara não cedeu ao olhar penetrante da esposa. Ela sabia que Sofia provavelmente havia ouvido rumores sobre sua relação com Lorenzo. Não que ela quisesse ter algo com ele, mas a dinâmica entre ela e o paciente se transformara de formas que ela não sabia como controlar. E agora, com Sofia ali, ela se sentia vulnerável. Clara não queria que a esposa de Lorenzo soubesse de seus próprios sentimentos. Sofia se sentou na cadeira ao lado de Lorenzo e pegou sua mão.
Clara sentiu uma pontada de desconforto ao vê-la assim, tão próxima dele, tão familiar. A mulher parecia não se importar com a presença de Clara, mas Clara sentiu que, de alguma forma, ela estava sendo observada. Sofia, com toda a sua imponência, parecia uma mulher sem pressa, uma mulher que acreditava que o tempo estava a seu favor. Ela sabia o que queria de Lorenzo, mesmo que ele não fosse mais o homem que ela conhecera. Eu sei que ele ainda precisa de tempo, Sofia disse, com um suspiro, olhando para Lorenzo com tristeza nos olhos. Mas não vou deixar ele se perder. Eu farei tudo o que for preciso para que ele se recupere. Clara, com a voz trêmula, disse: É isso o que todos querem, Sofia. Todos querem que ele melhore. Mas Sofia não parecia estar escutando Clara. Seus olhos estavam fixos em Lorenzo, e sua expressão era a de uma mulher decidida. Clara, por sua vez, não sabia o que pensar. Ela sentia que essa mulher estava tentando afirmar sua autoridade sobre algo que, no fundo, ela não podia controlar. A recuperação de Lorenzo não era algo que poderia ser manipulado com a mesma facilidade com que manipulavam seus negócios ou seu casamento. Clara sabia disso, mas Sofia parecia ter algo mais em mente. Ela olhou para Clara e, com uma leveza falsa, disse: Eu espero que você esteja fazendo tudo o que pode para ajudá-lo. Ele precisa de ajuda, não apenas física, mas também emocional. Ele está perdido, Clara. Não sei se você entende, mas não é fácil estar casada com alguém como ele. Clara sentiu um calafrio na espinha. Eu entendo, Sofia, respondeu com firmeza. E eu estou fazendo o meu melhor. Ele não está sozinho. Mas no fundo, Clara sabia que não estava apenas sendo uma cuidadora. Ela estava se tornando algo mais, algo que não podia definir. Ela sabia que estava dividida entre o que sentia por Lorenzo e o que sabia ser certo. E sabia também que algo em sua vida estava prestes a mudar para sempre. Os dias seguintes trouxeram um estranho senso de urgência para Clara. As palavras de Sofia ainda ecoavam em sua mente, fazendo com que ela questionasse sua própria motivação. Afinal, ela estava ali para ajudar Lorenzo a se recuperar ou havia algo mais a impulsionando? Algo que ela não queria admitir, mas que cada vez mais parecia ser um sentimento profundo. Algo que a fazia hesitar nas decisões que tomava ao lado dele. Lorenzo, por sua vez, parecia estar mais forte a cada dia. Os pequenos avanços que ele fazia, como conseguir se levantar da cama sem a ajuda de Clara, ou dar passos curtos até a janela, davam-lhe uma sensação de conquista. Ele sentia que finalmente estava voltando a ser o homem que um dia foi. O homem que liderava com confiança, que comandava um império de negócios. Mas, agora, havia uma batalha interna que ele não sabia como vencer. Ele sentia o peso da culpa e do arrependimento. Como ele poderia ter sido tão cego em sua busca incessante por poder? Como não viu que perder as coisas que realmente importavam? E mais importante, como lidar com as novas emoções que ele começava a sentir por Clara? Na manhã seguinte, Lorenzo estava sentado na janela, olhando para o horizonte, quando Clara entrou no quarto. Ela ficou alguns segundos observando-o, sentindo uma mistura de admiração e ansiedade. Ela sabia que ele estava tentando voltar à sua antiga vida, mas ela também via que ele estava se afastando cada vez mais da pessoa que ele havia sido antes. Ela se aproximou devagar, hesitante, e sentou-se ao seu lado. Está pensando no que aconteceu? Ela perguntou, sua voz suave, mas cheia de curiosidade. Lorenzo virou a cabeça e a olhou com um olhar distante. Sim. Eu não consigo entender, Clara. Como pude ser tão insensível? Como não percebi o quanto estava perdendo? Ele suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto. Eu tenho tantos arrependimentos. Pessoas que deixei para trás. Eu só queria ser o melhor em tudo. Mas no final, parece que perdi a essência do que realmente importa. Clara sentiu uma dor em seu peito ao ouvir essas palavras. Ela sabia o quanto ele estava se culpando,
mas também sabia que ninguém poderia mudar o passado. As decisões já estavam feitas, e agora ele tinha que lidar com as consequências. Clara queria ser a força que ele precisava, mas ao mesmo tempo, ela temia que ele estivesse buscando uma redenção que ela não podia oferecer. Ela olhou para ele, seus olhos procurando alguma forma de alívio para sua dor. Lorenzo, você não pode carregar esse peso sozinho. Não precisa carregar tudo isso. Todos cometemos erros, mas é possível aprender com eles. É possível mudar. Ela pausou, sentindo uma leve pressão na garganta. Não é tarde para recomeçar. Lorenzo olhou para ela, a expressão no rosto suavizando. Recomeçar? É uma palavra difícil, Clara. Eu não sei se consigo. Mas você me faz acreditar que talvez seja possível. Ela sorriu levemente, tocando sua mão suavemente. Você pode. Eu acredito em você. O gesto de Clara foi simples, mas carregado de uma intenção que ele não conseguia ignorar. Havia algo em seu olhar, algo no jeito como ela estava ao seu lado, que fazia ele sentir que ela não era apenas uma cuidadora. Ela era mais. Mas Lorenzo estava confuso. Ele não sabia o que isso significava. Será que estava se apaixonando por ela? Era possível? Ele, que sempre controlou tudo em sua vida, agora estava à mercê de sentimentos que não conseguia compreender. E ele sabia que isso não seria fácil. A porta do quarto se abriu de repente, e um enfermeiro entrou para verificar os sinais vitais de Lorenzo. O momento de vulnerabilidade entre ele e Clara foi interrompido. Mas, ao olhar para o enfermeiro, Lorenzo se sentiu desconfortável. Ele não gostava da sensação de ser observado, de ser tratado como uma paciente. Isso só o fazia sentir mais fraco. Mas Clara estava ali, ao seu lado, e de alguma forma, isso o fazia sentir-se mais seguro. Ele não estava mais sozinho. Naquele instante, o enfermeiro terminou o check-up e saiu do quarto, e a quietude voltou. Mas agora, algo estava diferente. A conexão entre Clara e Lorenzo era palpável. O ar parecia mais denso, mais cheio de emoções não ditas. Lorenzo não sabia como lidar com isso, mas algo lhe dizia que o que acontecia entre ele e Clara não era apenas sobre sua recuperação. Era algo muito mais profundo, algo que ele começava a perceber, mas não sabia se estava pronto para enfrentar. Eu não sei o que o futuro reserva para nós, Clara, Lorenzo disse, sua voz agora mais calma, mas com um toque de incerteza. Eu só sei que você tem sido a razão pela qual eu não desisti. Eu não esperava que você fosse aparecer na minha vida dessa forma. Mas agora que você está aqui, eu não sei o que faria sem você. Clara sentiu o peso dessas palavras em seu coração. Era a primeira vez que ele admitia o quanto ela era importante para ele. Mas isso também a fazia perceber o quão envolvida ela estava nesse turbilhão de emoções. Ela sentiu medo, mas também um desejo profundo de estar ao lado dele, de ser o apoio que ele precisava, de ser mais do que apenas uma cuidadora. Eu estarei sempre aqui, Lorenzo, ela respondeu, sem saber o que o futuro reservava. Porque no final, todos nós precisamos de alguém para nos ajudar a encontrar o caminho de volta para casa. Ela se levantou lentamente e saiu do quarto, deixando Lorenzo sozinho com seus pensamentos. Mas, ao fechar a porta atrás de si, ela sentiu que algo mudara, algo dentro dela. Ela sabia que, em algum lugar, dentro dela mesma, a linha entre o que era certo e o que era emocionalmente necessário havia se tornado borrada. O som suave da música que saía do rádio na sala de estar parecia o único consolo naquela casa silenciosa. Clara se sentou na beirada da poltrona, seus pensamentos longe, como se a melodia fosse a única coisa que poderia acalmá-la. Ela sabia que as coisas entre ela e Lorenzo haviam mudado de maneira irreversível, mas não conseguia entender completamente o que estava acontecendo entre eles. Ele estava começando a se abrir, a se mostrar vulnerável de maneiras que jamais imaginou que fosse possível.
Mas Clara também sabia que essa vulnerabilidade era um risco. O risco de ela se entregar a algo que poderia ser muito maior do que ela estava preparada para enfrentar. Enquanto olhava pela janela, Clara viu o pôr do sol tingir o céu com uma paleta de laranja e dourado. O cenário era deslumbrante, mas nada parecia capaz de afastar a inquietação em seu peito. Ela não sabia se estava fazendo a coisa certa. Estar com Lorenzo não significava apenas ser sua cuidadora. Havia algo mais acontecendo, algo que ela não sabia se era real ou se era apenas uma projeção de seus próprios desejos e necessidades emocionais. Mas por mais que tentasse se convencer de que deveria manter a distância, seu coração insistia em levá-la de volta àquela casa, ao lado dele. Lorenzo, por outro lado, passava suas noites em claro, pensando sobre os últimos dias. Ele sabia que algo estava acontecendo entre eles, mas a confusão o dominava. Ele nunca fora de mostrar suas fraquezas, mas Clara parecia ser a única pessoa capaz de penetrar em sua armadura. Ele se via perdido em pensamentos sobre ela. Como alguém tão simples, uma vendedora de flores, poderia mudar sua vida de maneira tão profunda? A cada dia que passava, ele se via mais atraído por ela, mais envolvido. E com isso surgiam medos, dúvidas e o maior de todos: o medo de que ela fosse sua salvação, mas ao mesmo tempo seu perdão. Naquela noite, após o jantar, Clara foi até o quarto de Lorenzo. A porta estava entreaberta e ela hesitou antes de entrar. O silêncio no ambiente parecia denso, quase pesado, como se houvesse algo não dito pairando no ar. Lorenzo estava deitado na cama, os olhos fechados, mas ela sabia que ele não estava dormindo. Ele sempre ficava ali com os olhos perdidos no teto, como se estivesse esperando por uma resposta que nunca chegava. "Lorenzo", Clara disse baixinho, a voz suave, mas cheia de intenção. Ele virou a cabeça em sua direção e a observou por um momento, seus olhos profundos e tristes. Não havia mais aquele homem arrogante e controlador que ela conhecera. Agora, o que ela via era alguém quebrado, tentando se recompor. Alguém que desejava mais do que tudo se redimir, mas não sabia como. "Eu não sei o que está acontecendo comigo, Clara." Ele falou com uma tristeza que partiu seu coração. "Cada dia parece uma luta, e eu sei que eu não sou digno de você. Não sou digno de sua bondade, de sua paciência. Você merece alguém que não tenha um passado como o meu." Clara sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que ele estava se afligindo, se martirizando, e por mais que desejasse lhe oferecer consolo, não sabia como. Ela não podia mudar o passado dele, mas talvez pudesse ajudá-lo a entender que o que acontecia entre eles não era uma questão de merecimento. Era uma questão de escolha. "Lorenzo, ninguém é perfeito. Todos nós temos um passado. O importante é o que fazemos com ele. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Não é isso que define quem você é, mas sim suas ações daqui para frente. Você tem a chance de mudar, de ser alguém melhor, e não por mim, mas por você mesmo." Lorenzo ficou em silêncio, e Clara não soube se ele estava ouvindo ou apenas processando as palavras dela. Ela deu um passo à frente e sentou-se na beirada da cama, mais perto dele agora, mas sem cruzar a linha que ele ainda mantinha entre eles. Eles estavam perto, mas não o suficiente para se entregarem completamente à conexão que ambos sentiam. "Eu não sei o que o futuro nos reserva, Clara. Eu sei que estou quebrado, mas você me faz acreditar que talvez eu possa ser mais do que eu sou. Talvez eu possa ser melhor." Clara olhou para ele e em seus olhos havia algo que ela não conseguia definir. Ela podia ver a dor, o arrependimento, mas também via uma luz, uma pequena chama de esperança. Ela não sabia o que o futuro reservava para eles dois, mas naquele momento ela sabia que ele precisava dela. Não como uma salvadora, mas como uma pessoa disposta a caminhar ao lado dele, a guiá-lo e talvez até a aprender com ele.
Eu estarei com você, Lorenzo. Mas lembre-se, eu não sou sua redenção. Você é. O único que pode mudar sua história é você. Ele a olhou profundamente nos olhos, como se estivesse absorvendo cada palavra dela. E pela primeira vez em muito tempo, Lorenzo sentiu que havia uma chance real de começar de novo, de reescrever sua história. Eu vou tentar, Clara. Eu prometo. E mesmo que demore, mesmo que eu caia, vou tentar. Ela sorriu suavemente e se levantou. Eu estarei aqui. Não importa o que aconteça. Antes de sair do quarto, ela olhou para ele mais uma vez, e seus olhos se encontraram com os dele. E foi nesse momento que ela percebeu algo. Não importava o que ele tivesse feito, nem os erros que ele carregava. O que importava agora era o que ele fazia com a segunda chance que tinha. Quando Clara saiu, Lorenzo ficou ali, olhando para o teto, perdido em pensamentos. Ele não sabia como iria recomeçar, mas agora, ao menos, sabia que não precisava fazer isso sozinho. O amanhecer trouxe consigo uma leve brisa, e o som dos pássaros parecia um cântico suave, refletindo uma paz que Clara não sentia desde que chegou àquela casa. Ela acordou cedo, como de costume, mas hoje sentia que algo havia mudado dentro de si. Algo sutil, mas inegável. A luta interna que ela travava contra o desejo de se afastar e a vontade de se entregar totalmente a Lorenzo havia se intensificado. Ela sabia que não podia mais negar os sentimentos que estavam crescendo dentro dela. Havia algo nele que tocava seu coração de uma maneira profunda, algo que ela não entendia completamente, mas que não conseguia ignorar. Ela se levantou da cama, pegou a xícara de chá que havia deixado na mesa de cabeceira na noite anterior e se dirigiu à varanda. O sol já estava mais alto no céu e o calor suave da manhã parecia envolver a casa com uma sensação de renovação. A vida continuava a se mover e, com ela, a chance de recomeço para todos que estavam dispostos a abraçar o futuro. Naquela manhã, Lorenzo ainda estava em seu quarto, mas desta vez não estava sozinho. Ele sentou-se à beira da cama, olhando para o pequeno retrato da esposa falecida que ainda estava sobre a mesa de cabeceira. Ele havia guardado a fotografia como uma forma de manter viva a memória dela, mas ao mesmo tempo sentia que essa lembrança o prendia ao passado de uma maneira que já não fazia mais sentido. Ele não conseguia deixar de se perguntar: será que ele poderia realmente seguir em frente? Poderia realmente amar alguém novamente? Os pensamentos de Lorenzo eram interrompidos por uma leve batida na porta. Ele se virou e a viu. Clara estava de pé no umbral da porta, com um olhar suave, mas decidido. Ela sabia que ele estava passando por um momento de grande conflito, mas também sabia que ele estava começando a aceitar o que estava acontecendo entre eles. Ela poderia sentir, mesmo sem palavras, que havia uma mudança no ar, uma transformação silenciosa acontecendo. "Você está bem?" Clara perguntou, sua voz calma, mas carregada de preocupação. Lorenzo olhou para ela, sentindo uma mistura de gratidão e dor. Ele sabia que estava perto de um ponto de ruptura, onde precisaria fazer uma escolha definitiva, um passo que não poderia mais ser adiado. Ele se levantou lentamente e caminhou até Clara, seu coração apertado pela pressão interna. "Eu não sei, Clara", ele disse, sua voz baixa. "Não sei como tudo isso vai acabar, mas você está certa. Eu preciso mudar. Não posso mais viver como vivi antes. Eu não posso mais me esconder atrás de desculpas ou justificar os meus erros. Eu sei que tenho que mudar por mim, mas também por você. Você merece mais do que o que eu fui." Clara sentiu o peso de suas palavras e em seu peito um calor se formou. Ela sabia que ele estava começando a compreender o que ela tentava dizer há dias. Ele estava lutando contra suas próprias sombras, tentando sair das correntes invisíveis que o prendiam ao passado. E agora, finalmente, ele estava se permitindo seguir em frente. "Lorenzo, você não precisa fazer isso por mim.
Eu quero que você mude, mas para você. Para que você se sinta livre, sem as amarras do que ficou para trás. A mudança precisa vir de dentro. Ele a olhou nos olhos e naquele momento tudo ficou claro para ele. Clara não estava ali por compaixão ou para ser sua salvadora. Ela estava ali porque via nele algo que ele ainda não havia reconhecido. Ela estava disposta a caminhar ao seu lado, não por ser sua cúmplice no erro, mas por acreditar em quem ele poderia se tornar. Eu vou tentar, Clara. Eu vou lutar por mim e por nós. Não prometo que será fácil, mas eu vou tentar. Ela sorriu com suavidade, tocando gentilmente seu braço. Eu acredito em você, Lorenzo. Mas lembre-se, a verdadeira mudança não vem de promessas, vem de ações. Então, mostre a si mesmo o que é capaz de ser. E talvez, ao final, nós dois possamos ver onde isso nos leva. Clara deu um passo para trás, saindo do quarto dele. Mas seu coração batia com mais leveza agora. Havia algo na maneira como ele falava, algo que dava a ela esperança. Ele estava disposto a lutar, e isso era tudo o que ela poderia pedir. Lorenzo ficou ali, sozinho mais uma vez, mas dessa vez, a solidão não pesava tanto. Ele olhou pela janela, vendo o mundo lá fora, cheio de possibilidades. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas pela primeira vez, ele sentiu que poderia enfrentá-lo. Não com a arrogância que carregou por tanto tempo, mas com humildade. Ele estava pronto para mudar, para ser melhor e talvez para finalmente se perdoar. O tempo passou e os dias seguintes foram uma jornada de altos e baixos. Lorenzo começou a se envolver mais ativamente em sua recuperação, com a ajuda de Clara, que se manteve ao seu lado, mas sempre respeitando seus limites. Ela sabia que não poderia forçar mudanças, mas também sabia que sua presença era um apoio crucial. Lorenzo começou a dar pequenos passos, passou a procurar ajuda profissional, começou a refletir sobre seus próprios erros e, principalmente, começou a se olhar com mais empatia. Havia momentos de recaída, momentos em que ele se sentia tentado a voltar para os velhos hábitos e formas de pensar. Mas cada vez que isso acontecia, Clara estava lá, como uma âncora, lembrando-lhe de que a mudança era um processo. Ela não estava ali para julgar, mas para acompanhar. Juntos, eles enfrentaram os fantasmas do passado e, pouco a pouco, o futuro começou a se desenhar de maneira mais clara. E então, algo inesperado aconteceu. No meio da transformação de Lorenzo, Clara percebeu que, embora estivesse dando tudo de si para ajudá-lo, ela também estava mudando. Ela havia começado a se perceber mais forte, mais independente, mais capaz de se colocar em primeiro lugar. O amor que ela tinha por Lorenzo não a impedia de crescer, mas a impulsionava a se tornar uma versão melhor de si mesma. E naquele momento, Clara percebeu que ela também estava se curando de uma forma que jamais imaginou. Os dois estavam mais unidos do que nunca, não como salvadores um do outro, mas como parceiros, prontos para enfrentar juntos o que quer que o futuro lhes reservasse.